Porque se não existe razão pela tua existência, É só mais um. você é só mais um. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada Conversas que Inspiram. Eu sou o Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar seus desafios, seus fracassos e suas vitórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios Henrique Meira Medeiros. Está à frente de uma rede de hotéis, a OKIN, e ele vai contar para nós como saiu de um negócio familiar com uma única unidade e hoje está aí num crescimento exponencial, já com 9 unidades dessa rede de hotéis que é referência e que não para de crescer. Henrique, seja muito bem-vindo. Henrique Vieira Medeiros, casado com a Luíse, pai do Noah, e profissionalmente eu estou à frente de uma organização de hotéis. É uma honra estar aqui. Eu conheci o Ítalo, estávamos conversando agora há pouco, há uns 10 anos. eh, Carinhosamente o identifiquei como uma pessoa visionária, acabei relatando isso a ele, e é uma honra estar aqui, poder participar desse programa. Eu vi os episódios que você gravou, e tem uma coisa interessante em ti que é a conduta do contexto, cara. É diferente, é legal, é profunda, fundamentada, então parabéns. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Henrique. Henrique, então para começar nosso episódio, eu gostaria que tu contasse para nós um pouco da tua história, como foi tua infância, quais foram os teus desafios aí durante a tua juventude, passando pela odontologia, que tu exercesse a profissão durante 13 anos, até essa veia empreendedora aí falar mais forte, e esse início também no ramo hoteleiro, que é um ramo bastante difícil, né? Um ramo bastante desafiador, vou colocar essa palavra, né? Conta para nós um pouco dessa tua trajetória, passando pela tua infância, passando pela o ofício da odontologia até os dias de hoje. É verdade que tu já nasceu dentro de um hotel? É verdade. eh, a nossa empresa matriz, ela tem hoje, se eu não me engano, 40 anos, tá? Então estou com 44 voltas ao sol aí, e desde os 4 anos correndo nos corredores de hotéis. O universo é justo e perfeito, né, Ítalo? Então, assim, cada vez mais a gente entende essa questão de sincronicidade, como as coisas vão se encaixando quando a gente começa a perceber, meditar, pensar sobre isso. Então, sim, venho numa jornada já de pais empreendedores, o que de certa forma acaba potencializando isso que está acontecendo agora. E a gente, em determinado momento, escolheu a odontologia quando tinha dúvidas, em relação à profissão, por uma identificação sobre pessoas, assim. Eu me percebia já, né, voltando nos corredores de hotel e gostando daquele problema, ou da virtude de participar daquilo. Quando eu entendi que eu observava as pessoas, prestava atenção, queria entender o contexto delas. Claro, fui também potencializado por amigos que eram profissionais desta área. Eu cursei odontologia e foi maravilhoso durante 13 anos, mas ah, ainda tinha um negócio dentro de mim mal resolvido, assim, cara. Foi quando eu conheci um grupo de empresários aqui da cidade de Tubarão, chamado Mind 21. Comecei a me conectar com profundidade com a minha intuição e aflorou o talento, e é o que nós estamos exercendo hoje, ah, enfim, nessa questão de liderança e direção de hotelaria. Então, passei pela jornada dessa sua primeira pergunta de o porquê, lá na origem, depois uma profissão por identificação quanto a esse contexto de pessoas, e hoje finalizo aqui essa resposta com a posição atual de diretor de um grupo de empresas e um conglomerado de pessoas. Perfeito. Quando exatamente que foi essa decisão de tu abandonar a odontologia e partir para essa carreira de empreendedorismo aí na hotelaria? Foi algum estalo, assim, tu falou: "Não, chega da odontologia", ou foi algo gradual, ou alguém uma conversa? Da onde que surgiu? Porque eu entendo que não é uma decisão, assim, tão fácil depois de tu cursar toda uma faculdade e estar numa carreira aí que talvez, muitas pessoas almejam, que existe um certo custo de, investimento tanto monetário quanto também de tempo.
e depois tu chegar a essa conclusão, não, eu vou parar com essa profissão e vou trilhar esse caminho. Teve alguma coisa, assim, um momento que houve um estalo? Como que foi essa transição e quando aconteceu isso? Essa transição aconteceu quando eu entendi as questões comportamentais e eu, de certa forma, botei no bolso o fato de eu ser um influente. Eu desenvolvi a habilidade de conformidade e estabilidade através da profissão como odontólogo, mas eu tenho por natureza a influência, né? Nos 4 comportamentos do DISC, ali entre dominante, influente, conforme e estável, eu tenho características influentes. E eu sempre senti isso, cara, porque exercendo a profissão eu sempre pensava no todo, assim, na escala, no volume, na percepção do paciente, na nossa percepção enquanto empresários e na minha percepção individual enquanto operador, especialista. Então tinha essa visão generalista do todo, apesar de ter me tornado um especialista. E na prática diária da odontologia, e também junto com a família na questão financeira, imobiliária, a gente foi juntos conquistando imóveis. De uma forma muito conservadora e muito simples, e é o que muita gente faz, né? Sobra um dinheirinho, compra um terreninho, compra um apartamento, compra uma sala comercial, bem o básico, né? Compra um apartamento na planta. Até que em determinado momento, nós participamos da aquisição de um hotel. E aí eu tive que abrir mão de algumas coisas e fui morar dentro desta empresa. Eu morei dentro de um quarto de hotel por 6 anos e 17 dias. Morou dentro? Eu morei. Quando a gente comprou o nosso segundo imóvel, o segundo hotel, eu vi na frente daquele hotel uma oportunidade. E eu fui morar, né? Mais uma vez, morei num quarto daquela estrutura por 6 anos e 17 dias. Mas eu senti uma coisa quando eu entrei lá. Eu quis construir, como eu ia morar lá, regras de convívio. Inclusive, isso compõe uma frase da nossa missão: o prazer em conviver e servir. Então, de que forma eu estruturaria um modelo de negócio em que eu moraria dentro e nós catalogaríamos regras de convívio, porque eram pessoas que não eram familiares, nós não nos conhecíamos e ainda trabalhávamos juntos. E foi muito prazeroso, cara. Isso Foi tu tá massa. falando com os Com o colaboradores, time, com com os o time, colaboradores. não com os hóspedes. Não com os hóspedes, com o Perfeito, time. perfeito. E nós estruturamos e aí começou um processo de cultura. Porque quais eram as nossas regras de convívio? Quais eram as nossas premissas de princípios que regiam as nossas decisões? Então, ficou muito claro, ficou transparente e por isso ficou fácil. E além dessa facilidade, se tornou prazeroso. Os desafios que passávamos juntos se tornaram desafios prazerosos. Até que chega num momento que em um mês a gente catalogou umas 300 indicações para concorrentes. Porque nós estávamos com muito volume de clientes e não dávamos conta da quantidade de clientes que tínhamos. E encaminhamos para terceiros. Foi Vocês quando a tinham gente... quantas unidades, quantos quartos? Naquela época nós tínhamos 49. Só É, abrindo um parênteses, eu acho que foi na época que a gente se conheceu, quando estava adquirindo ali essa segunda operação. Então, para os nossos telespectadores aí, vocês tinham o Hotel Atlântico Sul em Laguna, isso. e aí partiram para essa aquisição. Já tinha o da Beira Rio veio Não, depois. Beira Rio veio Veio depois. depois. Então Ah, vocês compraram. Eu lembro desse hotel ali, era um hotel, já estava construído, né? A isso. primeira etapa. E era, me parecia um hotel meio caído, assim, um pouco, não sei se má gestão ou sem um foco definido. Mas parece que nas tuas mãos realmente o hotel, o empreendimento tomou um rumo muito melhor, né, Henrique? Até me surpreendeu quando eu entrei lá, porque não era caído, cara. Não? Não, era uma estrutura muito bem feita. Uhum, E quando a gente entrou, muito bem conservada por pessoas muito sérias, cara. uhum. Foi uma negociação. Aquele hotel a gente não adquiriu o edifício, tá? Ele é alugado. Ah, ok. Nós temos na rede nove operações, 5 edifícios são nossos e outros 4 a gente aluga o edifício de terceiros. Ok. E assim, foi um contrato até hoje. A gente costuma dizer que de pessoas sérias, né, cara? Até Uhum, hoje é no fio do bigode, assim. uhum, A gente tem um papel assinado meramente para ficar numa gaveta em algum lugar. uhum, Nós trocamos informações via WhatsApp, são 2 conversas e resolvemos as questões. uhum, Até hoje, já faz 9, 10 anos aí que temos esse modelo de negócio rodando. uhum. Mas voltando, então,
As regras de convívio, elas nos deram uma segurança em perceber que, bom, então temos aqui uma característica de convívio entre pessoas, e essa característica de convívio entre pessoas estruturou um modelo de negócio que teve procura, teve demanda. Uhum. Bom, então tem um modelo de negócio saudável. Vamos testar em outro empreendimento para ver se essas regras a gente consegue replicá-las e se a gente consegue refletir para a sociedade a ponto de atrair demanda também. Foi quando fomos lá e fizemos aquele contrato. Era um desafio enorme, mas replicando o modelo a gente conseguiu. Pior que São Tomé, só acredito vendo. A gente surfou a ideia de vamos fazer em outra cidade, porque ali poderia ter, nós alcançamos o sucesso naquela operação, mas poderia ter sido por reflexo da primeira, né? Porque era Uhum. muito boa. A gente surfou um resultado positivo naquela operação também, Uhum. mas ela poderia ter sido reflexo do excedente da primeira. Sim, sim. E aí, será que eu tenho de fato um modelo de negócio? Será que eu tenho uma cultura estabelecida? Bom, daí eu vou para uma segunda cidade, uma terceira cidade, né, Laguna do Tubarão. Fomos a Criciúma e alugamos lá e sim conseguimos levar essa cultura. E aí Uhum. nós consolidamos um modelo de negócio. Perfeito. Então a gente tem sim uma estrutura de cultural que permite uma replicação e uma escala operacional nesse segmento. Então foi isso que foi a base enfim, a base desse processo. Perfeito. Henrique, a gente conversou aí antes de você vir para cá sobre essa questão do grupo que tu participa, que vocês desenvolveram. Conta para nós o que que é o Mind 21. O Mind 21 surgiu quando, mais uma vez com essa veia empreendedora, eu surfei uma onda de uma modalidade de treino físico chamada CrossFit. O CrossFit surgiu e a gente resolveu montar uma academia aqui em Tubarão. Montamos uma academia com alguns sócios, um empreendimento lindo, e ficamos 8 anos trabalhando nessa modalidade. E lá dentro a gente faz muita amizade. E alguns dos meus alunos lá, eles são empresários natos, assim, de profundo conhecimento, e eles conversavam sobre as dores do empreendedorismo. Uhum. E eles resolveram formar um grupo de pessoas. São eles o Márcio Tomé e o Matheus Linhares. Eles conversavam, começaram a se reunir, aspas aqui para uma frase, né? O empresário ele tem uma vida solitária, né? Uhum. Muito embora, assim, introspectiva e virtuosa, acredito eu, mas solitária. Não dá pra gente chegar em casa e dizer que boleto venceu ou que qualquer coisa, o problema é teu, né? Resolve. Sim, sim. Então, nós percebíamos que nas dinâmicas de conversa, nós conversávamos sobre as mesmas coisas. Opa, será que essas conversas nos qualificam e elas facilitam a nossa jornada? E nós percebemos que sim, porque a dor do Ítalo, a dor do Henrique, a dor do Paulo, enfim, elas são dores semelhantes em contextos distintos. Uhum. E a forma com a qual remediávamos essa dor poderia ser também um remédio para o meu colega Uhum. ou para o empresário, enfim, da região. Foi quando nós nos unimos e começamos a compartilhar isso. E aí o Mind, ele vem de 2021, eu fui o quinto ou sexto integrante. Eles começaram antes, teve algumas desistências, não desistências do modelo, mas algumas pessoas migraram de cidades. Tá? O primeiro grupo, ele não se consolidou. Eles eram em 4, eles eram em 7 ou 8, 3 continuam, enfim, envolvidos de alguma forma, porém não diretamente participando, porque o modelo requer uma mesa de conselho. Então nós sentávamos juntos para compartilhar as nossas Uma dores, vez por mês, uma vez por semana? uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí eu fui o quinto, daí depois fomos a 12, daí fomos a 36, daí fomos a 100 e hoje são mais de 100. Ano passado fechamos em 136, se eu não me engano, empresários da região. E o Mind 21 é, então, uma mesa de conselho consultivo compartilhado. Por que isso? Hoje a empresa que eu lidero, ela tem um conselho. E custa caro um aconselhamento, não digo uma opinião, uma direção custa caro. Uhum. Né? Eu trago conselheiros para que exponham suas experiências e qualifiquem a nossa tese. O que a gente fez foi democratizar isso. Eu posso, através do compartilhamento de ideias e de processos, estruturar os modelos de negócio antes que os problemas aconteçam, no início das dúvidas. Porque os grandes empresários, ou os empresários de sucesso, eles já têm o processo absolutamente mapeado, a tese sólida. O que leva eles a ter a tese sólida? Tem uma jornada para isso. Correto.
né? Existem alguns pontos que eles trilharam e consolidaram, departamentalizaram. Por que que eu não posso trazer essa dimensão de contexto para o cara que está começando? Eu posso. O quanto de caminho eu encurto se isso acontecer? Então é isso que o Mind 21 é. Ele traz essa dinâmica de quem já venceu para quem está em vias de. Uhum. Então a gente compartilha, comunga das mesmas dores e estruturando, obviamente, e aí cada um no seu contexto. Para participar do Mind 21, existe algum custo ou a pessoa, paga uma mensalidade, ela paga por essa consultoria, como é que funciona? Existe um custo hoje de R$ 17.500 por ano. Uhum. Existe um modelo em que nós nos reunimos para 6 encontros anuais e existe um educacional com uma pessoa, um expert, uma pessoa, um visionário, uma pessoa que já trilhou o caminho. Ele nos educa em relação a alguma disciplina de 8 a meio-dia e depois nós dividimos esse grupo em microgrupos. Não existem os mais à frente ou os mais atrás, não é sobre isso, mas é sobre segmentação e propriedade da dor, né? Porque às vezes a dor é sobre pessoas e o cara tá lá na mesa de finanças. A dor é sobre finanças e o cara tá na mesa de pessoas. Uhum. Então a gente divide essa galera e aí ali a gente resolve as dores, né? Ou dá o caminho para, né? O Perfeito, diagnóstico para. perfeito. Na tua carreira como, dentista na odontologia, teve alguma coisa que da odontologia tu replicou para o teu negócio ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. A odontologia, ela não permite que eu ache nada, né? Hã, nós somos, enquanto odontólogos, replicadores de ciência. Ou as grandes indústrias, em seus laboratórios, provam que aquele componente, aquele produto, aquela forma, ela é viável, um estudo clínico longo, ou a universidade faz isso. O que a gente faz? Estuda estas teses e, em determinado ambiente, os nossos professores nos ensinam. Então, estudamos a tese, os nossos professores nos ensinam a executar a tese supervisionados e depois tu executas. Então, a gente não acha nada. É 100% baseado em processo. E o que acontece na nossa vida empreendedora, Ítalo? A gente não obedece muito a processos, cara. Então, o que eu fiz foi observar a hotelaria de pequeno porte processualmente. Eu levei a dinâmica de obedecer a etapas com uma regra clara de execução clara, medida. Então, a gente tem processos, mede os resultados departamentalizadamente e aí chega naquilo que foi planejado. Vamos agora fazer uma pausa aqui para prestigiar os nossos patrocinadores desse episódio. A Lacitar Alta Movelaria. Você que precisa de móveis sob medida, entre em contato com a Lacitar. Temos condição de desenvolver qualquer projeto aí com maestria. Também o BIT Peças e Tintas, com toda a linha de peças automotivas e tintas automotivas. Você que tem uma oficina, você que tem uma transportadora e precisa de peças, o BIT é o lugar certo. E também a Incor, com a sua linha completa de rejuntes, argamassas, aditivos para a construção civil. Agradecemos aí os nossos patrocinadores por confiarem no nosso trabalho. Henrique, esse ramo da hotelaria é um ramo desafiador no sentido de que nós temos aí uma estrutura que se assemelha a um hospital, a uma UTI, a um aeroporto, a algo que precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Como que é o desafio de você ter uma empresa que tem que estar aberta 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou seja, full time? Como é que é a gestão desse desafio, que é um desafio enorme, né? Olha que oportunidade. Eu tenho 24 horas por dia para desenvolver um talento. Ao contrário de outros segmentos que talvez eu só tenha 8 ou 12. Ou seja, quem trabalha com estes segmentos tem 24 horas de oportunidades para mudar o ponteiro. Então, eu vejo isso como um privilégio. Por que a gente consegue ver como um privilégio? Aí nós nos remetemos a processos. Então, nós estruturamos regras de convívio, né, princípios que regem as decisões. A partir disso, processos. Como que a gente faz cada uma das etapas? Isso está categoricamente explícito e combinado.
Então vira um jogo de interesse individual. Ou eu quero fazer parte disso, ou eu não quero. As consequências de querer são as seguintes. Os reflexos da boa execução são os seguintes. E se eu não quero, eu passo por um período de adaptação, entendo que não me adaptei, tudo bem. Então nós temos cada vez mais nos conectado a pessoas que querem viver isso e que entendem como uma oportunidade. Não somente curricular, por fazer parte disso e dominar este conceito, mas também por questão de vida, e que passam a vibrar o que é o convívio com pessoas, o quanto a gente aprende fazendo parte de um ecossistema como esse. E aí, é isso. Isso é fazer parte do negócio 24 horas por dia, cara. Mas, eu fiquei bastante curioso nessa parte, porque hoje a minha dificuldade aqui, e a de muitos empreendedores que eu converso, é a questão de pessoas, realmente. Às vezes a gente tem máquinas, a gente tem a estrutura, se não tem a máquina, tu compra, tu financia, tu dá um jeito, mas o ser humano hoje eu tenho, visto uma dificuldade muito grande, não só minha, como de outros empreendedores que eu tenho, conversado, e realmente tu atrair as pessoas e tu reter as pessoas, tá muito difícil, tá. E tu me falou que não, que as pessoas não são o problema. E eu falei que hoje, na minha visão, o maior desafio em qualquer negócio são as pessoas. Então eu fiquei bastante curioso de ver essa tua visão, a tua explicação. Como é que tu desenvolveu essa fórmula aí, que eu considero a fórmula da alquimia, né, transformar chumbo em ouro, porque realmente, para mim, hoje, é algo assim que eu tô tendo dificuldade de conseguir pessoas, mão de obra qualificada e conseguir reter essas pessoas, porque eu vejo que, de certa forma, as pessoas parecem que não estão mais com a mesma motivação que outrora tinham para ganhar o seu pão de cada dia, para poder construir seus sonhos, trilhar aquele caminho. Ou seja, tu contrata um garoto hoje, ali de 15, 16 anos, para ser um aprendiz, ele já quer começar na gerência e ganhando o salário de gerente, né. Então, queria que tu contasse um pouquinho aí como é que tu fez para realmente essa fórmula aí da alquimia de gerir as pessoas com essa maestria. Eu entendi, e pode ser por uma questão escolha espiritual enquanto cristão, que aquilo que é. Eu vou responder de uma forma muito simples. Eu não acho que se fosse assim, né? Quando Jesus, se assim fosse, se ele estivesse olhando pra nós assim, tipo, tá todo mundo aí pra chegar aqui em mim, né? Ele não olha muito dizendo assim, cara, talvez ele diga, tu sim, tu não, tu sim, tu não, tu sim, tu não. Eu acho que eles olham com todos, pra todo mundo sim. Se eles olham pra todo mundo como um sim, eu também olho, cara. Então, o meu papel é entender o contexto do outro. E eu vivi a minha vida, né? Filho do Márcio e da Jane, neste berço. Então eu tenho este contexto. Qual é o contexto daquela pessoa que está à minha frente? Entender que o que nós estamos fazendo enquanto profissionais, e aí eu como diretor, é deixar claro, e aqui eu já volto nesta questão, a segunda seara que eu vou abrir. Eu acredito que nós estamos aqui para preencher 3 vazios existenciais: espiritualidade, relacionamentos e materialidade. Espiritualidade, cada um tem a sua, tudo bem. Relacionamentos é como tu te relacionas com as pessoas que tens mais intimidade e a partir disso, como que tu reverbera na sociedade em função da tua presença. E a materialidade vem através da profissão. Então eu cada vez mais tento me qualificar enquanto profissional, o que é um desafio enorme. E como eu sou o diretor de um grupo com uma visão muito grande, eu só mostro para todas as pessoas que se associam a nós, seja essa pessoa um garoto, um jovem aprendiz de 15 anos ou um senhor de 70 anos que está procurando seu último emprego para consolidar uma carreira, eu olho para ambos uma regra clara de meio termo. O meu negócio é um meio termo entre a gente. Para que eu desenvolva meu talento aqui, eu sigo aquelas regras. A Leve, que é a gestora que faz a gestão de todas as nossas operações e de operações de terceiros, ela é uma empresa acima de mim. Os ideais dela são acima dos ideais do Henrique. O Henrique se adapta às regras da Leve, porque a Leve tem uma visão clara. Eu me adapto às regras para que eu seja alcançada aquela visão. Então, quando eu contrato alguém, eu mostro quais são estas regras e para onde nós vamos. E as pessoas escolhem com método. Nós as treinamos, mas elas escolhem se elas querem fazer parte daquilo ou não. E tem muita gente que quer.
E tem muita gente que não queria. Tu deixa claro isso antes. Tem muita gente que não queria, Ítalo, e passou a querer. As Por... contratações todas é tu que faz Não. pessoalmente? Não? Eu fiz muitas, mas hoje tem uma regra clara de contratação. Eu vou responder essa pergunta te fazendo uma nova pergunta. E a todos os nossos ouvintes. Por que que eu trabalharia para ti por 10 anos? Não precisa me responder. Só reflita isso. Existe uma falácia no mercado de que se constrói algo rápido e fácil. Isso é mentira. Mentira. Para que se construa algo sólido, profundo, com visão, uma estrutura que seja um legado, tu precisa de tempo. E quais são as regras? Por que que as pessoas passariam um longo tempo contigo? Daí tu imaginas o seguinte, hoje a, a capacidade produtiva de um indivíduo, ela gira em torno de 20 anos, a produtividade máxima. Então tem um acesso a isso e um desligamento disso, Uhum. né? Mas se essa pessoa passa 10 anos contigo, 20 anos da vida dela contigo, cara, quão marcante tu foi na vida dela? Qual foi o processo que mediou isso? Uhum. E eu tenho esse processo muito claro. Isso está muito claro, não somente na minha cabeça, está documentado. A Perfeito. jornada é clara. Então as pessoas optam por fazer parte desta tese ou não. Vou responder também com uma ferramenta para a gente pensar aqui, tá? Bom, como é que eu faço para fazer alguém trabalhar 10 anos comigo? Primeiro, cara, Não é só financeiro. não é só financeiro. Mais do que isso, estatisticamente, cara, a maioria das desistências ela não tem a ver com finanças. Ela tem a ver com pertencimento. Uhum. Não entendi muito bem o que eu faço aqui, para onde eu vou. Não Uhum. tem uma. Não, mas eu falo muito disso. Mas é para marcar mesmo. Não tem uma tese de modelo de negócio clara. Correto. Então é o seguinte, ó. Vamos falar da hotelaria. A hotelaria ela é um mercado promissor, tá? Ainda é um mercado promissor. Eu tenho um modelo de negócio especialista em atender quem pode gastar até R$ 300 por dia com café da manhã, almoço, janta e hospedagem. Então eu tenho um ICP, Ideal Customer Profile, um cliente ideal que eu atendo. Eu entrego valor para esse cliente e gero riqueza por esta entrega. Então eu tenho um bom modelo de negócio em um mercado promissor. Então a pergunta que eu faço para todos os nossos ouvintes e para nós, o teu mercado é promissor quanto, como que tu mede e como que tu encaixa o teu modelo de negócio neste mercado. Beleza? Então Uhum. agora consolidamos aqui. Eu tenho bom modelo e bom mercado. Uhum. Agora, quais são os processos que fazem com que eu estruture isso, com que eu extraia valor, com que eu gere valor e extraia riqueza? Os processos, quais são os benchmarks? Quem faz o que eu faço? Como eles fazem? E aí, quais são os meus diferenciais competitivos? Sempre que eu crio um diferencial competitivo, eu gero riqueza. Uhum. E sempre que eu crio um diferencial competitivo, eu crio uma barreira de entrada para o meu concorrente. Uhum. Então, isso são processos. Agora vamos lá, 3 pilares. Processos bem definidos, com um bom modelo de negócio em um mercado promissor, tem uma tese de longo prazo. Agora vamos aos pilares de pessoas. Como é que eu mostro esses processos para as pessoas? Como é que eu canalizo? Como é que a gente divide esse desafio no longo prazo? Quais são as virtudes desta participação? Então, pessoas com clareza executam processos definidos em um bom modelo de negócio em um mercado promissor. Eu faço gestão disso. E a gente chama isso tudo de cultura. Então, por isso que eu tenho me exposto, porque, de certa forma, não é que eu vejo isso com simplicidade, mas é que eu entendi que os grandes têm clareza sobre isso. Têm clareza sobre estes pontos. E o que eu faço é comunicar que nós, nessa jornada, para que nos tornemos grandes players, a gente possa fazer uso dessa clareza, Uhum. né? Nestes 5 pilares. Então isso facilitou muito a minha jornada. Correto. Quando tu fala que o ticket médio do teu cliente ali, o teu cliente, ele tem R$ 300 para gastar, isso inclui a despesa que ele vai ter diária, o representante, não é só na hospedagem, né? Exatamente. Tu tem que oferecer um custo que compondo chegue nesse valor. Então, é Exatamente. um desafio de oferecer um bom serviço num custo extremamente competitivo, né? Tu tem que entender quando analisa mercado qual é o teu oceano azul, né, cara? Em que parte tu tens talento, em que parte os teus processos se diferenciam. A gente entendeu que este é o nosso core, através Uhum. de um slogan: fáceis, práticos e no ponto. Nós somos fáceis de nos encontrar, práticos de nos utilizar e geograficamente bem posicionados. Uhum. Ou seja, crescer é dizer não para coisa boa. Uhum. Então eu já tive propostas de negócios que eu tinha que explicar assim: ô Ítalo, vai lá no meu hotel.
sobe o morro, desce o morro, tem a segunda lombada, vira à direita, daí tem uma quadra, tem um eucalipto, vira à esquerda. Não, cara. É na Uhum. frente do Hospital da Unimed. Uhum. É na Avenida Senador Galotti. É na Ivo Silveira, a 700 metros da ponte. Uhum. É no bairro Estreito, a 150 metros da ponte. É na Avenida Centenário. É assim, papum. Então, Uhum. por conta de slogan, por conta de modelo de negócio. Estruturando um racional de como a gente vai conquistar o nosso cliente. Nesse processo, Henrique, foi algo que você, dentro da tua visão e dos teus estudos, tu foi desenvolvendo internamente ou teve alguma rede que tu te espelhou, que tu disse: "Não, eu quero ter o padrão de excelência desse cara aqui, dessa rede"? Teve alguma situação nesse sentido quando tu definiu essa cultura? Ó, para que a gente faça um contexto de cultura, a gente tem um exercício. ah, eu estou me expondo para treinar pessoas sobre isso. Vamos fazer esse racional. Sim, então, imaginemos o seguinte: eu e você. Quero fazer um contexto de cultura de benchmark para hotelaria. O que Uhum, que eu faço? Elenca 5 concorrentes da área. Pega estes 5 e elenca, vê qual é a missão, a visão e os valores destes 5. Procura isso em sites, procura isso em alguma plataforma que tu consigas compreender quais são as regras claras sobre a tese destes 5. Então eu tenho meus 5 concorrentes e tenho as teses sobre eles. Teoricamente, o que é publicado. Não vou ter acesso ao planejamento estratégico deles, a não ser que seja uma empresa aberta, mas em tese vou ter acesso a um conceito de cultura em missão, visão e valores. Aí a gente passa para uma segunda análise. Ítalo, elenca de 1 a 5º, sendo que o 5º é o mais importante para ti, o que mais te despertou afinidade. Por quê? Porque a afinidade é uma questão pessoal. Não adianta tu fazer o que o Ibis faz. O Ibis tem o idealizador dele, os princípios, não és tu quem estás à frente daquele ecossistema. Se tu uhum, estás desenvolvendo um ecossistema, ele tem que ser sobre os teus princípios. uhum, Então, peguei os 5 benchmarks, já sei como eles funcionam, e agora peguei o consenso de cultura deles e sei como funciona. E aí eu vejo com quais eu me identifico e o que eu gero de valor além deles, porque é característica minha, uhum. pessoal. Claro, tem o teu toque Tem o pessoal. meu toque pessoal. Então, para que a gente inicie uma jornada de cultura, a gente já começa a dominar como que o mercado já existe, o mercado já é consolidado, Uhum, esses players já são relevantes. Pô, passa a saber o que esses caras fazem, como esses caras fazem, quem são, onde estão, né? uhum. E aí isso, enfim, inicia-se um processo de cultura aqui. Vamos fazer uma segunda análise aqui. Quais são os teus valores inegociáveis, cara? Honestidade, manter a palavra, prestar um bom serviço. E agora em relação ao mercado, como é que tu canaliza isso com o mercado? Fazendo o que tu faz, quais seriam os valores negociáveis da tua empresa? Entregar o que foi combinado, blá, blá, blá. E aí tu começa a qualificar a tua razão de existência. Uhum, E quando tu tens uma razão pela qual tu existe, tu tem valor, a uhum, sociedade te percebe. Porque uhum. se não existe razão pela tua existência, É só mais um. tu é só mais um. Perfeito. Henrique, explica para nós essa tese, o método do prazer, conviver e servir. Bom, vem de uma característica influente, né, do Henrique. Então, nem todas as pessoas que compõem o time são influentes. Alguns são dominantes, alguns são conformes, alguns são estáveis. Então, a gente bota a conformidade e a estabilidade para controle. Explica para nós um pouquinho de cada coisa. De uma forma bem simples. Quando tu é dominante ou influente, tu é uma pessoa mais expansiva. Quando tu és conforme ou estável, tu é mais introspectivo. Então não dá para te pegar um estável e botar no chão de fábrica e falar para ele falar para todo mundo. Mas ele pode ser o cara que caminha ao lado deste cara, catalogando tudo que esse cara faz. Por Certo. exemplo. Então, o estável é um cara que fica numa sala com uma planilha de Excel e se Esmiuçando tudo. delicia com aquilo ali. Uhum. O influente é o cara que não pode parar na frente do Excel. É o cara que abastece o Excel com dado, gera dado, provoca a Tem que ir sociedade. para o campo ver o que está rolando. Exatamente. Uhum. Então, essa característica do prazer em conviver e servir, ela veio muito de um estado de espírito, tá? E trouxe assim, por que eu tenho tesão de estar aqui, velho? Por que eu quero passar minha vida fazendo isso? Então, existem barreiras que eu vou suportar e existe um muro. Daqui para lá eu não posso passar. Mas e como é que eu demonstro isso? Não, cara, se a gente for assim, 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 fica em equilíbrio para todo mundo. A partir daqui tem consequências. Uhum. Quais consequências? Estas. E aí surgiram as regras, né? E aí depois escala de modelo de negócio com as variáveis que a gente discutiu antes. O que é o Henrique digital? O Henrique Digital é um cara que percebeu esse talento. Eu não estou aqui no sentido do talento na passagem bíblica, né, cara?
Eu havia, de certa forma, colocado essa capacidade de lidar com as pessoas no bolso. Muito embora eu tenha exercido ela lidando um a um, isso me mordia, sabe, assim, cara, tem coisa guardada aí. E aí o Mind 21 ele me proporcionou colocar pra fora isso. Foi quando lá eu expliquei detalhadamente como que eu fazia o que eu fazia, no passo a passo, desde a construção do processo cultural até a execução e mensuração do resultado. Quando eu narrei isso lá, eles falaram o seguinte: cara, a gente precisa contar isso para mais gente. E aí eu comecei a entender, canalizar que eu podia tirar o talento do bolso. E aí surge esse Henrique Digital, que é um cara que, dadas devidas proporções, pega um contexto de hotéis com determinada característica, pivota modelo de negócio, estrutura, mede resultados e tem resultados exponenciais. Então isso está chamando a atenção por conta de um método, e esse método ele é replicável. Aquilo que eu faço, os outros líderes, os outros diretores, os outros proprietários, os outros donos de negócio também podem fazer. Caso eles percebam que tem dificuldade com pessoas, tem gente que não tem dificuldade e tem um método que resolve essa dificuldade. Por este motivo surgiu o Henrique Digital, que é para mostrar que é possível. Sobre esta realidade específica, sobre outras tantas quanto, mas sobre essa específica de que é possível. E esse trabalho, o Henrique Digital é uma exposição nas mídias sociais, é uma consultoria que tu, eventualmente vende para alguém que queira assimilar esse teu método, essa tua metodologia, ou é algo que tu tá aí, deixando essas pérolas aí nas mídias? Como é que funciona, assim? Eu vi que antes aqui tu já compartilhou que tu estava aqui no estúdio e tal. É uma coisa que eu penso em fazer, ter uma presença digital com a meu escopo de conhecimento, sobretudo na área de investimentos, que eu ministro um curso, mas eu sou muito acanhado nessa parte de me expor nas mídias, eu vejo que é um investimento de tempo também, né? Tu tá a todo momento alimentando, buscando conteúdo, coisas de qualidade. Só para mim entender, o Henrique Digital, ele é um profissional que ele vende essa consultoria, que ele está compartilhando esse conhecimento de forma gratuita, é compartilhado lá no Mind 21, só para entender. Ótimo. O Henrique Digital compartilha esse conhecimento dentro do Mind 21 e Uhum, também através de uma mentoria. O que aconteceu? Eu recebi muita gente no meu escritório, cara. Muita gente quanto? Cara, mais de 30 empresários. uhum, E aí, uma conversa aqui é para tomar um café de 8 às 9 que acaba 1h30 da tarde. uhum, E aí eu tenho uma empresa que tem uma visão clara. Quando eu percebi que o método ajudava outras pessoas, o meu time, que trabalha comigo diretamente dentro do escritório da gestora, falou: cara, a gente precisa contar isso para mais pessoas. Porque não é só tu que conversa sobre o que a gente faz. Eles também conversam sobre o que a gente faz. Vamos criar um produto disso. Porque a gente precisa ser remunerado por isso, porque senão a nossa visão fica aquém. Então, a nossa visão, eu digo, a visão da empresa, porque se eu estou ali 1, 2, 3 vezes por semana, de 8 até 1, atendendo pessoas, uhum, eu não estou em exercício da minha posição de diretor, né? correto. Então, a gente criou um produto e a gente, obviamente, é remunerado por isso, mas a remuneração vem mediante resultado. Hum. Então, se tu tens o resultado, tu reconheces o processo. Se tu não tens, não tem por que reconhecer. Então, o Henrique Digital seria uma consultoria do Henrique para empresários que querem melhorar seus negócios, desenvolver métodos É, mais não, produtivos. isso, não somente isso, Ítalo. O Henrique Digital vem de expor que é possível, de mostrar que existe um caminho, Uhum. de estar à Plantar frente, essa semente. plantar essa semente, de mostrar também que a liderança desse grupo, dessa empresa, dessa gestora é uma pessoa que aceita risco reputacional, que se Uhum. expõe em função de sua tese. Isso foi um direcionamento que aconteceu, né? Grandes players se expondo. A gente também resolveu surfar esse movimento. E essa questão das palestras também é porque eu narro para o maior número de pessoas possível, de que é possível e como que a gente faz. Isso ajuda muita gente, traz clareza. Então, o Henrique ele consiste de estar exposto nas redes sociais em função de passar essa mensagem, estar exposto em palcos e palestras para passar essa mensagem, e estar exposto como mentor para mostrar aí de mãos dadas de que é possível. Não é hoje uma consultoria, ela pode vir a ser e ela já foi em determinado momento, mas não é mais. Uhum. Ela é uma mentoria e que ela mostra um caminho detalhado, facilitado, enfim, facilmente percorrível por todos que optarem. Uhum.
Henrique, eu te parabenizo pela tua iniciativa e tu tá disposto a compartilhar todo esse teu conhecimento que tu adquiriu. A gente sabe que o conhecimento, às vezes, ele vale mais que dinheiro, né? Porque ele não só te poupa dinheiro, como te poupa tempo também, né? Tu vai resolver muitos problemas, muitas coisas antes de acontecerem, quando tu tens alguém que já trilhou o caminho e diz, ó, vai por aqui, com pessoas é por aqui, na questão financeira é por aqui. Então eu te parabenizo por esse trabalho, com certeza tu tá replicando um modelo de negócio que tu desenvolveu, que é um sucesso. Muitas vezes a gente olha, será que a tua migalha não é um banquete para mim? Né? Será que Também, eu não preciso de um insight teu? Às vezes eu também. preciso, né? Aspas para isso. Então eu não sou um player relevante. Existem questões de, cara, tá desenhado o propósito? Cara, não olha para trás. Né? E energeticamente, assim, filosoficamente, Schopenhauer diz que tu vai ser ridicularizado, depois tu vai ser rejeitado com veemência e depois aceito como óbvio. Então, não tem outro caminho, meu irmão. A exposição, ela te coloca nessa jornada e espero vê-lo futuramente. Eu pegando um gancho aqui do que tu falou, eu tenho um trabalho, inclusive é tema do meu terceiro livro na área de investimentos, né? Então, há 15 anos eu invisto em ações, eu venho montando uma carteira de ações previdenciária para mim. Eu mostro através do meu trabalho, do meu curso aqui que eu ministro, já tive aí próximo de uma centena de alunos presenciais, que é possível tu, de maneira a longo prazo, não existe esse negócio do enriquecimento rápido e fácil, né? Mas é possível sim tu ser bem sucedido. E uma das coisas que eu foco muito é em investimentos seguros, é investimento com segurança. E há algum tempo, alguns anos já, eu venho falando para os meus alunos e às vezes também aí nas mídias, que eles não devem investir seu dinheiro, seu suado dinheiro em criptoativos, né, criptomoedas, porque isso não tem segurança, não tem lastro. E aí eu dou todo um contexto, explico o porquê. E às vezes a gente é aí taxado de louco, de que não está aproveitando o momento do mercado. E eu coloco para eles a minha visão de que não existe esse negócio de enriquecimento rápido. Tu precisa investir em negócios sólidos, ações de empresas que têm um lastro físico por trás. E aí eu dou todo o embasamento, mas muitas vezes eu enfrento essa descrença, porque né, é o que está no momento aí nas mídias e tal. Então realmente é o que tu falou, às vezes a gente passa por esse processo de descredibilização até que chega um ponto onde as pessoas enxergam fundamento naquilo que a gente falava ou fazia, né? Henrique, então, para contextualizar um pouco essa tua trajetória até aqui, tu falou que tu tá com 44 anos, né, tá voando, mas se tu pudesse voltar no tempo, lá atrás, para o Henrique iniciando a faculdade de odontologia e dizer alguma coisa para o Henrique daquela época, o que que tu diria? Ora mais, estrutura uma rotina de orações, conversa profundamente com Deus sobre o caminho que tu queres seguir, cara. E quando ele te apresentar, eu acredito que os insights, eles vêm através de pessoas. Quando tu perceber um insight, processa e executa. Não guarda. Se tu pedir em oração, vai vir. E quando tu receber, processa e executa. Esse seria. Eu recebia e guardava no bolso. Desenvolver mais essa espiritualidade, esse É. contato. Ok. Henrique, eh, diante desse contexto todo da tua trajetória, né, que é uma trajetória linda de empreendedorismo, de sucesso, teve alguém, algum mentor que fez a diferença para ti? Pode ser teu pai, teu avô, ou algum profissional que tu encontrou durante a tua caminhada que tu possa dizer: "Esse cara foi meu mentor", ou alguma situação que tenha se mostrado dessa forma? Existem alguns, é difícil falar de um específico. Existem alguns. Meu pai tem uma chama empreendedora nata. Com certeza facilitou muito a minha trajetória. Ele é um natural assumidor de riscos, o que me tornou também um assumidor de riscos. E aí, empresários de sucesso ou pessoas de sucesso em suas carreiras. Vou citar dois deles aqui. Matheus Linhares Nunes, um cara que entende de processos para resultado, sabe o passo a passo. E o Matheus hoje organiza o conselho da nossa empresa. Então, uma pessoa, hoje meu sócio do Mind 21. Eu trilhei um contrato de vesting, passei pelos cliffs e hoje sou sócio deste ecossistema educacional. Então, o Matheus, de fato, fez muita diferença na minha vida. Alguns caras que trazem bastante resultado ultimamente,
o meu sócio Ricardo Mateus, um cara de uma espiritualidade incrível e de uma ação prática. Ele só tem narrado, assim, aquilo que eu já percebia, na vida, e são 2 caras ultimamente, assim, que têm mudado o ponteiro da minha vida, assim, a nível de percepção. Então esses seriam alguns dos mentores aí que Perfeito. consolidam isso. Eh, falamos que vocês saíram, né, de uma de um hotel para uma rede hoje de 9 hotéis. O crescimento exponencial que tivemos aí em poucos anos já é o suficiente ou é só o começo? É só o começo, o sonho é muito grande, a visão é muito clara, está desenhada, detalhada, existe um passo a passo para isso. Visão, para todos os nossos ouvintes, é o teu ponto B. Hoje nós estamos no ponto A. Uhum. Aquilo que eu visualizo é o meu ponto B. E o planejamento estratégico é aquilo que me leva até o ponto B. A gente mapeou um ponto B conhecendo o mercado, sabendo o que é possível, entendendo das variáveis. E planejamos isso categoricamente como faremos para chegar até lá. Então, é Eu só o começo. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que não está no escopo, mas me surgiu agora com essa tua fala, que é o seguinte, eu lembro que eu vi uma entrevista do Elon Musk, onde ele foi perguntado qual era o teu plano de negócio para fazer a Tesla, para fazer a SpaceX, qual foi o plano de negócio? Ele falou: "Nunca teve plano de negócio. O negócio, foi fazer, foi eu dormindo dentro da fábrica, trabalhando 20 horas por dia. Um plano de negócio muitas vezes não serve para nada". Basicamente, o que eu entendi daquilo que ele falou foi isso. Eu acredito que tem que ter um planejamento, mas ele me pareceu ser uma pessoa muito mais do prática, faz, erra, tenta. É lógico que deve ter no tamanho que ele está e no nível de empresa que ele tem hoje para gerir, tem que ter um planejamento. Seria impossível sem tê-lo. Mas como é que tu vê? Porque eu percebo que às vezes tem muitos empreendedores. A minha carreira como empreendedor sempre foi muito solo, como tu mesmo colocou, e foi muito prática. Eu tenho o segundo grau incompleto e, e eu decidi desde muito cedo empreender, que eu vi que era o caminho que eu poderia atingir meus objetivos e meus sonhos. Não foi fácil, passei por muitas dificuldades, muitas coisas que eu fiz não deram certo, outras deram certo. Mas eu vejo que, no meu caso, né, eu tinha as metas estabelecidas que eu colocava a cada ano, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ter X de resultado, mas nunca teve um plano muito claro assim para mim. Eu fui fazendo, fui adaptando, fui me ajustando, né? Eu vi essa entrevista do Elon Musk há um tempo, onde ele falava também que não teve plano de negócio. Ele foi tentando, errando e o caminho foi se criando. Como é que é a tua visão em relação a isso? Tem que ter um plano de negócio ou é um misto das 2 coisas? Coloca um pouquinho da tua visão. Hã, existem características, né, e aí níveis de capacidade até de QI mesmo. Eu sou um cara de QI médio, normal. Eu preciso de plano, cara, porque o plano, na minha capacidade analítica de resolver os problemas, eu vou resolver problemas menores. Se tu tens um lastro, se tu tens uma visão clara e tu consegue resolver todas as variáveis que fogem dessa linha, eu acho que dá. O Elon Musk é um cara desses. Eu não sou tão assim, cara. Sou um cara mais limitado. Eu preciso dividir contigo as sobrecargas pra gente entender que a gente vai juntos pra lá. É Então, desumano o que ele faz, né, trabalhar não, 20 horas por dia, dormir 4 dentro da fábrica, né, ou o que ele já fez. não existe sucesso no trabalho que justifique um fracasso na família, né? Eu não sei se ele é um cara de sucesso. É, Eu não sei. tem que ponderar isso, né. Materialmente, até ele é um cara desprendido de material, dorme muito simples, tal. Sim, Assim, acompanho muito ele também. mas em Mas termos assim, de família, acho que tá no terceiro casamento já. eu não sei, assim, se fosse pra ver ele só enquanto energia, eu não sei o que que ele refletiria, Uhum, né. Eu tenho essa relação de espiritualidade, relacionamentos e materialidade. uhum, Entendo que isso é sucesso pra mim. correto. Então, assim, quando eu vejo alguém muito bem resolvido nessas 3 áreas, aí eu tendo a admirar com profundidade, ou em vias de, ou em consciência de, Uhum. né, porque tu podes tu não, talvez não tenhas, e não que seja um objetivo de todos, talvez tu não tenhas esse sinônimo de sucesso pra mim, mas tu descobriu e estás em vias de. Então, quando a gente se conecta com essas pessoas e vê esse sentimento, esse sentido, aí eu passo a admirar com profundidade, assim, entender que a jornada é clara. Mas, respondendo a tua pergunta, se fosse para fazer em 12 meses um negócio, ele planeja 2, executa em um ou em 2 e resolve o problema em 8. Perfeito.
O japonês, ele planeja 10 e executa em 2. Uhum. Então, a chance de resolver problema é muito menor, né? Então, se você tem dúvidas, planejamento não é algo difícil. A gente pode fazer um planejamento com uma folha sulfite dessa aqui, 5 frases. Mas, cara, isso resolve o teu problema. E aí, claro, a depender do quanto tu gosta de te aprofundar, a gente consegue fazer em 50 páginas se for necessário. Uhum. Mas 5 linhas são suficientes. Então, eu quero desmistificar isso. Código de cultura é fácil. A cultura é o juro composto da tua empresa. O teu Uhum. crescimento está em como tu estrutura as premissas que regem o teu negócio. Concordo. Tá? Cultura é o juro composto do teu negócio. O planejamento estratégico é o teu mapa. Uhum. E aí existem pontos que tu vais nessa trajetória parando para abastecer, parando para fazer xixi, parando para comer. Então é simples. A gente tem que desconstruir de que é complicado. Não é. É mais simples tu ter uma cultura previamente redigida, acordos redigidos, um planejamento previamente executado e executar isso. Isso torna a tua jornada empreendedora muito mais simples. E aquilo que é simples, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Henrique, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu quero te agradecer imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade de vir aqui compartilhar um pouco da tua história de vida, do teu conhecimento. Eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem esse episódio vão aprender muito com tudo que tu passou aqui para nós. Eu gostaria agora de, num ping-pong aqui, com uma palavra ou uma frase, tu pudesse responder esse ping-pong aqui para a gente fechar o nosso maravilhoso episódio com a tua presença aqui hoje. Então, em uma palavra ou uma frase, qual o teu maior erro? Meu maior erro foi ter terceirizado os meus erros. Eu procurava culpados pelos meus fracassos. Quando eu entendi que estava diante do espelho aquilo que resolveria tudo, essa foi uma mudança de chave assim na minha vida que tipo, não, é aqui. Então, sempre que eu terceirizei culpa, não existe mais isso na minha vida. Teve alguma decisão, alguma coisa que tu tomou, algo que tu tentou que eventualmente não deu certo, tu diz: "Isso aqui foi um erro, isso aqui acabou não dando o resultado que eu esperava"? Teve algum caso assim? Teve. Maior erro estratégico foi falta de alinhamento e expectativa. Vou montar algo com o Ítalo. Documenta a expectativa e obedece ao documento. Saibas as consequências de não executar A isso. expectativa seria um resultado, financeiro, monetário ou seria de De funções e trabalho? funções e trabalho. Alinhamento e expectativa. O que tu esperas de mim? Porque o resultado vai acontecer, beleza. Uhum. Mas se não acontecer, Quem falhou? onde? Onde? Perfeito. Alinhamento e expectativa. Esse foi quando eu não construí, e até hoje, se eu passar a não construir alinhamento e expectativa, vai dar problema. Então, maior erro foi não ter, estrategicamente foi não ter. E eu vejo que isso é um motivo de fracasso de muitos negócios, né, Acredito Henrique? que sim. Tá? Porque É. as coisas não estão alinhadas, um espera uma coisa, outro espera outra e acaba que não. Se você por algum motivo tem sócios, isso previne. O alinhamento de expectativa previne muita coisa, qualifica. Eu acredito na sociedade, tá, Ítalo? Eu acredito Uhum, que se nós fôssemos montar algo juntos, eu e tu somos 2 canais para o encontro do mesmo objetivo, é muito mais uhum, fácil do que um, uhum. mas a expectativa tem que estar clara. Tem que estar E claro. aí, em determinado nível de profundidade, o acordo societário. Existe um termo, um documento, existe uma categoria de solução disso, que chama acordo de sócios. Uhum, Então, um alinhamento de expectativa claros, com acordo de sócios claro, cara, o Mind 21 é uma luva. uhum. Nós sabemos exatamente o que expectar de nós. Correto. Então não tem margem de erro, Uhum. né? E nem energética. A gente tem uma missão a ser executada. Tá alinhado. Qual o teu maior acerto? Meu maior acerto, meu casamento. Então aí um abraço aí para Luíse, né? É. Henrique, quando tu não tá trabalhando, né, que eu imagino que tu foque muito no teu trabalho, né, o teu tempo, esteja muito investido nas tuas funções, tem algum hobby, algo que tu gosta de fazer para passar o tempo? Eu sou apaixonado pela natureza. Eu fui apresentado ao mar muito cedo. Eu desenvolvi uma habilidade de surfar de forma amadora, não profissional, mas eu desenvolvi uma boa habilidade.
Mas, porém, em detrimento das questões familiares e profissionais, eu tive que abrir mão disso e eu aceito, né? Os desafios são enormes, Uhum. mas eu pretendo me reconectar com a mesma profundidade que eu me conectei quando eu era jovem, Seria o surf, o teu, surf. teu hobby. Né? Ok. A recomendação de algum livro que tu tenha lido e que tenha te marcado e feito diferença na tua vida? Enquanto empresário, essencialismo, Greg McCon, Acabei né? de ler esse livro. Muito bom. O menos é mais. Ah, Perfeito. Muito bom livro. A recomendação de um filme, A Procura da Felicidade, Will Smith. Procura da Felicidade. Esse é um filme que eu me identifico muito. Eu assisti algumas vezes, cada vez que eu assisto aquele filme eu choro, porque eu passei por muitas situações na minha vida que são muito parecidas com o que ele passa ali, de dificuldade, de às vezes não ter dinheiro para comer, para o básico. No filme foi lá engravatado, mas não tinha um dólar no bolso, né? Eu passei muito aquilo ali na minha vida, às vezes começando a minha vida não tendo recurso e tendo que passar uma imagem de credibilidade, uma imagem profissional e que tu às vezes por dentro tu tá destruído, né? Porque tu tem uma filha pequena em casa, tu não tem, às vezes, uma moeda no bolso, mas tu tens que fazer acontecer e transparecer que tu é capaz, que tu é grande, que tu vai dar volta naquele trabalho que tu tá tentando vender, ou que aquele produto que tu tá tentando vender vai suprir a necessidade. E realmente é um filme fantástico. Me identifico muito com aquele filme. E onde ele compartilhava a felicidade, né? Porque os desafios vinham e as virtudes também vieram. Enfim, vejam, se quem não viu. É, Né? quem não viu, assista que vale muito a pena. Henrique, o que é a vida? A vida é uma procura através de ações para que no final a gente possa ser honrado com a presença de Jesus. Ok. Acho que todas as nossas jornadas, tudo que a gente fizer, deve nos levar a isso. Henrique, então quero te agradecer a disponibilidade de tu vir aqui, a tua presença, compartilhar todo o teu conhecimento, experiência, a história da tua empresa, a tua história de vida. Muito obrigado de coração. Acredito que os nossos espectadores aí vão gostar muito daquilo que vão assistir. Eu gostaria que tu, olhando para aquela câmera ali, deixasse uma mensagem final para as pessoas que vão nos assistir, aí para a gente poder encerrar o nosso episódio do Sucesso na Jornada. O sucesso na jornada, eu vou levar essa mensagem não para a parte pessoal e nem espiritual, para a parte processual e empresarial. Sente com as pessoas que acreditam no seu projeto junto com você e crie um caminho do meio para ambos. Entenda o lado do outro, tenha uma visão 360 graus. Nós, enquanto empreendedores, estamos observando aqui a 180 graus. Eu não estou vendo nada do que está nas minhas costas, mas o Ítalo vê tudo. Então, quando eu sento com ele e a gente entende este contexto 360 graus, é muito melhor. Então, façam isso com todas as pessoas que acreditam na sua tese e tenha isso documentado e as regras claras sobre isso. Vai mudar o jogo. Falamos aqui de estrutura de processos. Eu quero me expor aqui, então, Henrique, @Henrique V. Medeiros. Você me encontra no Instagram, nas redes sociais. E um compromisso aqui para comigo, para com o Ítalo, pela oportunidade, é de que eu respondo a 100% das perguntas em conversas longas. Se você tiver uma dúvida, você me manda uma mensagem no direct do Instagram ali e eu vou responder. A gente vai desenvolver uma conversa, uma linha de raciocínio para que você tenha a sua dúvida sanada. Isso é compromisso. E, Ítalo, eu queria aproveitar também, cara, dizer que eu sei o que é fazer isso aqui. Teres uma ideia de construir uma sala. Gente, vocês não têm noção do ambiente que a gente está aqui. Existe uma acústica, existe uma questão elétrica, existe uma iluminação indireta, existe propósito, princípio, ideal. Então, cara, parabéns. E em nome de toda a região aqui que tu atendes, cara, um obrigado, porque a gente precisa compartilhar as ideias e é muito proveitoso para nós empresários termos um ambiente como este, tão acolhedor e tão bem fundamentado para que nós possamos expor as nossas teses. Então, muito obrigado, cara. Parabéns. Conte comigo para o que precisar. Estarei ao seu lado aí. Muito obrigado. Henrique, eu agradeço a tua presença de coração. Eu realmente me esforcei muito para fazer um ambiente aqui à altura dos convidados, né? Não é qualquer ambiente que pode receber uma pessoa como você e os outros convidados que eu já tive a honra de ter aqui.
e os próximos que virão. O meu objetivo realmente foi esse, a gente vê aí, a gente que consome conteúdo de qualidade, conteúdo que inspira, mas é um conteúdo via de regra de fora, né? De pessoas de fora, de empreendedores de fora. E eu sei que a nossa região tem muita gente boa, assim como você e outros que já estiveram aqui. Então, o meu objetivo foi realmente dar voz a esses empreendedores aqui da nossa região. É um podcast mais local, mas com conteúdo aí que tem um alcance muito a somar no Brasil todo, quiçá no mundo todo. Então, muito obrigado pela tua fala. Realmente fico grato aí pelo reconhecimento. Tenho participado de alguns encontros como este e conduzir, como você conduz, com profundidade, com referência, não é para qualquer um. Isso é mérito seu. Então, parabéns e a todos que por aqui estiverem futuramente serão muito bem recebidos, com certeza. Sou a prova viva disso. Perfeito. Quero agradecer a sua audiência por estar conosco até o final. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, curta, porque a cada episódio eu estou empenhado em trazer pessoas aqui que têm muito a somar, compartilhando aqui de maneira espontânea, gratuita, como uma dádiva aquilo que eles têm de conhecimento, de experiência de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta daquilo que você ouviu do Henrique, considere se inscrever no canal, compartilhar, curtir, porque isso incentiva nós a levar essa mensagem adiante, trazendo mais pessoas da qualidade do Henrique aqui. Um abraço a todos vocês. Queremos agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, a Incor, com a sua linha completa para material de construção, aditivos, tintas, rejuntes, argamassas, também o BIT Peças e Tintas, com a sua linha completa aí para a parte de funilaria, pintura, você que tem oficina, você que tem uma transportadora, o BIT com certeza tem uma linha completa para atender às suas necessidades, e a Lacita Alta Movelaria com a sua linha de móveis planejados sob medida. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.